Olá, pessoal! Essa é a primeira parte da aula sobre matéria orgânica nos ambientes marinhos. Como vimos até aqui, a matéria orgânica nos oceanos pode ser de origem autóctone, ou seja, produzida in situ no ambiente marinho, ou alóctone, proveniente de outras fontes diferentes das marinhas. Essas fontes externas, não marinhas, são continentais e chegam no ambiente marinho por meio do aporte atmosférico e descarga de rios. Como vimos até agora também, a produção de matéria orgânica marinha no oceano corresponde essencialmente à produção primária. E a produção primária, por sua vez, é a quantidade de carbono inorgânico fixado fotossinteticamente ou quimiosinteticamente. Essa é a definição de Rayleigh, 1940. Em outras palavras, a matéria orgânica marinha pode ser produzida na zona fótica e na zona afótica, desde que haja seres autotróficos e condições químicas e físicas propícias. A produção primária líquida é a produção primária da zona fótica corrigida devido à respiração. A unidade para a produção primária pode ser expressa em gramas de carbono por metro quadrado, enquanto a produtividade primária, que é uma taxa, é a produção primária por ano ou outra medida de tempo. Não há uma padronização de unidade e de técnicas para a medição de produção primária. É possível estimar a produção primária através da medição da quantidade de carbono, através da produção de oxigênio, através da concentração de clorofila A por meio de análises químicas, ou ainda imagens de satélites, e etc. Em altas e médias latitudes, a produção primária varia sazonalmente em resposta à luminosidade e limitação de nutrientes. Como consequência dessa sazonalidade, a exportação de matéria orgânica particulada da zona fótica para outras regiões também é afetada sazonalmente. Essa parte sobre a produção primária vocês terão oportunidade de estudar em detalhes nas disciplinas de oceanografia biológica. Aqui o enfoque será dado para as características químicas da matéria orgânica marinha. Tanto a matéria orgânica alóctone quanto autóctone ficam sujeitas aos processos de degradação na coluna d'água. Porém, em função das características da matéria orgânica, a degradação pode ser mais rápida. De modo geral, a matéria orgânica autóctone é eficientemente degradada e reaproveitada pela biota. Apenas uma pequena fração da matéria orgânica sedimenta, cerca de 1% da produção primária. Uma vez no sedimento, essa matéria orgânica pode sofrer decomposição ou, se for resistente, pode contribuir com a preservação do estoque de carbono nos oceanos. Então, aqui nós temos 3 processos importantes destacados: a reciclagem, a sedimentação e a preservação do estoque de carbono. À medida em que a matéria particulada sedimenta, formam-se camadas que vão sendo soterradas e diferentes processos podem acontecer. A diagênese ocorre no topo da camada do sedimento, a catagênese acontece a algumas centenas de metros de profundidade e a metanogênese acontece a alguns milhares de metros de profundidade. Esses processos proporcionam proteção para a matéria orgânica contra a degradação, pois leva a um rearranjo da estrutura das moléculas orgânicas, que aumenta a estabilidade química, aumenta a umificação e a sulfurização dessas estruturas. Esses processos de umificação serão vistos mais para frente. Na camada superficial do sedimento, que corresponde a alguns centímetros de espessura, podemos considerar a diagênese como sendo um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que alteram um depósito sedimentar.
Nessa camada, a participação da fauna bêntica é mais notável, pois a matéria orgânica serve de alimento, serve como fonte de energia. Por outro lado, a presença de animais no sedimento altera as características químicas e físicas desse sedimento. É importante considerar que nem toda a matéria orgânica apresenta um conteúdo nutritivo, como veremos mais para frente. Além disso, a presença de uma matriz inorgânica nesse sedimento de fundo pode proporcionar proteção mecânica para a matéria orgânica, minimizando a degradação oxidativa. Essa proteção é dada principalmente pela associação da matéria orgânica com a camada de argila, com a formação de oxidróxidos de ferro e manganês e as frústulas de diatomáceas. As regiões com taxa de sedimentação elevada acabam condicionando os sedimentos com baixas concentrações de oxigênio e a decomposição da matéria orgânica em condições subóxicas e anóxicas é mais lenta. A matéria orgânica alóctone é cerca de 100 vezes menor que a produção primária. Aproximadamente 90% de toda a matéria alóctone está depositada na margem continental e essa porção contribui com 25 a 50% do carbono orgânico nos sedimentos marinhos. A matéria orgânica alóctone é considerada de natureza refratária. Isso significa que ela é pouco reativa em comparação com a matéria orgânica autóctone. O padrão global da distribuição de matéria orgânica nos oceanos, tanto nas águas quanto nos sedimentos, é heterogênea em termos temporais e espaciais. A matéria orgânica produzida em uma região nem sempre é refletida no sedimento ou na coluna logo abaixo, em função dos processos de mistura das águas e da própria degradação da matéria orgânica ao longo da coluna d'água. Podemos destacar 3 áreas onde ocorre a produção da matéria orgânica: zona costeira, zona de ressurgência estuários e zona oceânica. Na zona costeira são observadas concentrações elevadas de nutrientes que favorecem a produção primária elevada, tanto alóctone quanto autóctone. Assim, os fluxos de matéria orgânica são elevados. O curto comprimento da coluna d'água nessas regiões costeiras levam a uma rápida sedimentação dessa matéria orgânica e grande quantidade de material detrítico fica sujeito à respiração aeróbica no sedimento. A camada óxica nessas zonas costeiras pode chegar a menos de 10 centímetros de espessura. Nas zonas de ressurgência e estuarinas, as condições anóxicas podem ser observadas nos sedimentos, devido à elevada produção primária na superfície da área de ressurgência ou estuarina. Além disso, as ressurgências que acontecem em temperaturas de moderadas a altas apresentam produção primária mais alta. Nas zonas oceânicas, a coluna d'água é mais extensa, a matéria orgânica que é produzida na superfície leva mais tempo para sedimentar e esse material detrítico é transformado durante o afundamento pela respiração aeróbica. Aí, nessas condições, a camada óxica nos sedimentos de zonas oceânicas pode chegar até 15 centímetros. Nessa tabela, podemos comparar a produção primária líquida anual dos diferentes oceanos. A porcentagem da área da bacia diz respeito à porcentagem que efetivamente contribui para a produção primária líquida global. Os oceanos Pacífico e Atlântico são os que apresentam maiores bacias e contribuem mais intensamente com a produção primária. O Pacífico apresenta praticamente o dobro da área produtiva do Atlântico e produção primária líquida igualmente mais elevada. A produção primária exportada é a produção primária que deixa a zona fótica. Nesse caso, as diatomáceas e os geysers são os
principais representantes dessa produção primária exportada. Em termos de produção primária exportada, o Atlântico proporciona contribuição relativamente maior para os oceanos. E com relação ao estado trófico das águas, as águas mesotróficas são as mais abundantes nos oceanos, de modo que a produção líquida global é maior para essas águas. As águas eutróficas, apesar de mais produtivas, estão restritas às zonas costeiras e de ressurgência e não passam de 5%, né, da área total dos oceanos. Assim, a contribuição é pequena. Com relação à temperatura na superfície das águas, as águas superficiais, que apresentam temperaturas acima de 20 graus Celsius, correspondem a 60% da área total dos oceanos e levam a produção primária líquida global de 64%. Com relação à distribuição da matéria orgânica sedimentar, nessa figura podemos ver claramente que essa distribuição é heterogênea. As partes mais escuras indicam maiores acúmulos de matéria orgânica. O sedimento superficial, que é considerado nessa imagem, corresponde a 5 centímetros de espessura. O oceano aberto apresenta menos de 0,5% de carbono orgânico, em função, né, da destruição da matéria orgânica por bactérias heterotróficas. As regiões costeiras e de ressurgência apresentam concentrações maiores de matéria orgânica, que é originada localmente devido ao grande aporte de nutrientes. A ressuspensão de sedimentos e o transporte lateral podem levar à formação de acúmulos de lama enriquecidos com matéria orgânica nas plataformas continentais. Na zona de ressurgência do Pacífico Equatorial, a presença de material silicoso auxilia na preservação da matéria orgânica. Essa matéria orgânica sedimentar representa um estoque de carbono que foi removido da atmosfera há milênios. E a gente continua no próximo vídeo.